acho que o importante é que as pessoas tenham preservadas os direitos que elas conquistaram hoje, né? O direito de poder ir a um telecentro, a uma lan house, entrar na internet, sair dela como quiser, consultar o que quiser, enviar a mensagem que quiser, receber a mensagem que quiser, e não interessam esses conteúdos. Os conteúdos interessam quando há alguma infração, mas quem é encarregado de fazer com que esses conteúdos se movam não tem que ter nenhuma responsabilidade sobre isso. O responsável é quem enviou. Então é importante que o pessoal tenha, acho que o povo tenha consciência que essa liberdade de acesso, que, claro, está limitada por problemas econômicos, porque nós não temos banda larga em todos os lugares e tudo isso, isso tem que ser resolvido. Mas, dada essas condições, ela tem que ser preservada. Isso é fundamental. Então, as pessoas, seja qual for o problema de governança que esteja ocorrendo, isso tem que ser preservado. O acesso irrestrito ainda. O Brasil tem quando tem participado nesses fóruns, tem buscado sempre defender a ideia da necessidade de dois aspectos principais, principalmente da internacionalização dos mecanismos existentes, ou seja, que nenhum país pode exercer um papel predominante ou preponderante em cima de alguma organização que cuida de algum aspecto da governança, ou seja, o caso específico, por exemplo, da ICANN, com um controle unilateral do Departamento de Comércio norte-americano. Então, o Brasil sempre tem procurado defender a ideia da internacionalização, de ampliar a participação dos países nessa discussão. E, por outro lado, também o Brasil tem procurado, nos fóruns, onde já são fóruns naturalmente democráticos e intergovernamentais, por exemplo, como na OIT, o Brasil tem procurado sempre defender a necessidade de ampliar a participação nesses fóruns. O governo tem tido posições internacionais muito sólidas, muito firmes, questionando esse posicionamento norte-americano. Inclusive, na Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, que se encerrou em Tunis, o Brasil foi com certeza o mais ativo crítico do governo norte-americano. Então, acho que tem sido uma posição corajosa. O que eu gostaria era que completasse esse desenvolvimento internacional com uma ação interna mais efetiva. Ou seja, popularizar mais esse tema, abrir mais esse tema para discussão, fazer com que a sociedade se aproxime mais disso. Esse é um espaço para se discutir todos os aspectos relacionados à governança da internet, inclusive o provimento dos serviços de infraestrutura, né? Por que isso acontece? Por que no Brasil os bits por segundo têm que custar tão mais caro que nos países mais desenvolvidos, sendo que a tecnologia é a mesma? Os custos dessa tecnologia são os mesmos. São as coisas do monopólio, que nós temos que lutar contra isso, porque tem que quebrar essas regras, né? Ou não democratiza, não adianta. Esse é o grande problema. I think that the opportunity that the internet has created for the development of humanity is very important, and so I think that's sort of why people should get involved in setting these rules, because we want to make sure we get it right. We want to make sure that it represents the interests of all the world's users, not just the wealthy countries or people from particular countries or governments, but everyone. And so this is such a special moment that we don't want to blow it. We don't want to lose this opportunity and turn the internet into what could become an ultimate tool of repression and control if we don't get it right. So on the one hand, I see this incredible opportunity for growth and development and education, and on the other hand, if we don't get the rules right, it will become a ultimate tool of control and repression. So that's why it's so important that everyone become involved in the process. Na França, você tem numa linha telefônica, em Paris, ou Lyon, ou qualquer coisa, 7 ou 8 provedores de banda larga, na mesma linha física, que é operada pela France Telecom. Aqui você tem a linha da Telemar, ou da Oi, a linha da BR Telecom, etc. Esses serviços são só da BR Telecom, todos os serviços que são prestados através daquela linha. É a chamada proposta da desagregação, o unbundling, que no Brasil não se conseguiu fazer porque esse oligopólio dessas 3 grandes operadoras não permite. Apesar da Anatel ter regulado isso, estabelecido os critérios e que isso devia ser implementado, não foi implementado. Então é óbvio que eles cobram o preço que eles querem e decidem onde deve ser instalada a banda larga. Só nos mercados que dão mais lucro, né? Então esse é uma
limitante que tem que ser superada. Quando você tem uma rede, você tem computadores, tem pessoas, e para computadores se comunicar com computadores, redes se comunicar com redes, você tem que ter uma linguagem comum. Essa linguagem comum é, como eu estou falando com você em português, você tem que entender português, porque senão a comunicação não existe. Na sociedade em rede, isso é básico. Essas linguagens são definidas por padrões, por protocolos, e se são tão importantes para a comunicação, elas não deviam estar na mão dos monopólios, de empresas privadas que tentam aprisionar o conjunto das sociedades, das empresas, das outras pessoas, a ficar, na verdade, nas mãos do seu desenvolvimento tecnológico, do pagamento de royalties para essas empresas. E isso é muito grave, porque quando surgem inovações que colocam em risco o poder dessas empresas, elas começam a destruir essas inovações. Por isso que eu digo, nós temos que nos preparar cada vez mais para entender que padrão ou modelo de como a gente deve se portar, como deve se comunicar, são elementos essenciais nessa sociedade de intermediários da comunicação, que é uma sociedade em rede. A questão de gênero sempre é colocada em segundo plano. Ela está sempre sendo posta como... ela sempre fica para beirada, assim. O que implica isso? Implica em repensar essas relações de poder, em reordená-las segundo uma lógica mais justa, segundo uma outra maneira de ser. Ninguém quer perder poder, ninguém quer ceder poder, ninguém quer compartilhar poder, ninguém quer repensar o poder, né? Então, vai ficar muito... É possível, inclusive, que fique ainda mais fechado. O que a sociedade civil organizada está tentando fazer é abrir, né? Forçar uma outra situação. As questões de cybercrime, as questões de financiamento, as questões de conteúdo, enfim, abre, traz esses temas técnicos para esse filtro, que é o filtro dos direitos humanos, com essa lente de gênero, a questão da desigualdade pela injustiça econômica. E no Rio espera-se que aqui sim sejam discutidos assuntos e que aqui sejam tomadas algumas decisões, né, no sentido da democratização da internet. Se vai acontecer ou não vai, a gente não sabe, mas passos serão dados.